Nessa aula a gente vai falar sobre aproximação de funções. Para motivar o estudo de aproximação de funções, eu vou usar novamente aquela calculadora científica como exemplo. Uma calculadora científica que usa um sistema numérico, ela é capaz de fazer as 4 operações aritméticas usuais com ponto flutuante, né? E se a gente precisar avaliar uma função aqui, por exemplo, polinomial, ok, essas 4 operações dão conta. Por exemplo, esse polinômio aqui, 3x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1, pode ser feito por uma sequência de operações aritméticas, né? Eu multiplico 3 por x, depois por x, depois por x, soma esse resultado com o resultado de 2 vezes x, com o resultado com mais x com mais 1, né? Aqui produtos e somas são capazes de reproduzir esse polinômio que está aqui. Mas se a gente tiver uma função que não seja polinomial, tipo exponencial, um seno, um logaritmo, o que tem que se fazer nesse caso? Bem, como a calculadora só é capaz de fazer operações em ponto flutuante, e um software de computação científica tipo Octave também, isso é válido, a gente precisa, de certa forma, polinomizar a nossa função. E o que a gente vai ver na aula de hoje é como é que a gente pode polinomizar uma função não polinomial de modo que ela possa ser implementada num dispositivo de cálculo. A maneira mais ingênua, e a primeira que a gente pode pensar em fazer isso, é utilizando uma aproximação linear. Vamos recordar a ideia de aproximação linear? Num certo ponto A, eu tenho essa função verde aqui, que é uma função, digamos, não polinomial, que eu gostaria de aproximar. O que eu posso fazer? Eu posso tomar a reta tangente aqui nesse ponto A, e vocês podem ver que numa vizinhança pequena do ponto A, o gráfico da função verde e o gráfico da reta são muito parecidos, né? Essa função verde aqui na vizinhança do A é quase uma reta, né? Então, você pode aproximar bem essa função verde por essa função vermelha aqui, que é uma reta. Vamos ver exemplos aqui? Pega a função exponencial e vamos considerar o ponto A sendo zero. Se eu usar essa fórmula aqui, fizer f de x aproximadamente, f de a mais f' de a vezes x menos a, aqui para esse caso, eu vou ter que a exponencial de x é aproximadamente 1 mais x. Essa é a aproximação linear da exponencial. Já para a função seno, a aproximação linear diz que o seno é aproximadamente x. Uma aproximação que a gente está acostumado a ver desde a escola, né? Aqui é a razão para ela. E já com a função log natural em torno do ponto a igual a 1, a gente aproxima o log por x menos 1. Como é que eu posso obter essa fórmula? Calculo o log de 1, que é 0, né? Calculo a derivada do log, que é 1 sobre x avaliado em a igual a 1 dá 1, e faço x menos o a, que é x menos 1, que vocês estão vendo aqui. Agora, para valores muito próximos desse ponto em torno do qual estou tomando aproximação, isso aqui até pode ser uma aproximação razoável, mas se eu me afastar muito, a aproximação linear começa a perder precisão. Então, uma maneira de eu refinar essa aproximação é pegar a aproximação linear que eu já tinha e somar uma espécie de correção quadrática, que é dado por esse termo aqui, 1/2 da segunda derivada avaliada em a vezes x menos a ao quadrado. Quando eu coloco isso aqui, a função a qual eu estou usando para aproximar é uma parábola, não é mais uma reta. Então, ela tem certa curvatura que pode aproximar a curvatura da função a qual eu estou tentando aproximar. Vocês podem ver aqui que a função verde tem uma certa curvatura e que essa parábola em vermelho aqui está imitando essa curvatura razoavelmente bem numa vizinhança em torno do ponto A. Mas quando eu me afasto do ponto A, isso também perde acurácia, né? Vamos ver naquelas mesmas funções que eu usei no exemplo anterior, eu agora vou calcular a aproximação quadrática. Para a exponencial, você vê que entrou um termo quadrático aqui. Já para o seno, como a segunda derivada do seno, a primeira derivada é cosseno, a segunda derivada é menos seno, e menos seno avaliado em zero é zero, eu não tenho um termo quadrático aqui. A minha aproximação quadrática para a função seno em torno do ponto zero é igual à aproximação linear. Já para o log entra uma correção quadrática que está aqui. Se a minha aproximação quadrática também não for suficiente, eu precisar refinar mais e mais, a ideia é a mesma, é ir sempre colocando mais e mais termos para corrigir a minha aproximação, para melhorar ela, né? Então vamos ver aqui, se eu tiver uma função que é k vezes diferenciável, eu posso construir uma aproximação de ordem k, como dada por essa fórmula aqui, né? E vocês vão ver aqui agora
um exemplo geométrico. Imagina que a minha função, a função preta que eu estou tentando aproximar, em vermelho aqui vocês têm a aproximação linear. Agora a aproximação quadrática, aproximação cúbica, aproximação de ordem 4, aproximação de ordem 5. Vocês estão vendo que cada vez mais eu avanço na ordem aqui, eu tenho um aproximante cada vez melhor em torno da origem aqui, né? Aqui nesse exemplo eu estou aproximando em torno da origem. Porque o que eu quero dizer por melhor? Você está vendo que a função aproximante aqui está cada vez coincidindo mais com a função original, né? Se isso aqui fosse uma função suave, com infinitas derivadas, e eu conseguisse fazer um somatório infinito aqui, uma série, você teria esse gráfico preto coincidindo com esse gráfico aqui. Acho que a função preta é uma função analítica, né? Vamos ver aqui a aproximação de ordem k para aqueles exemplos. No caso da exponencial, você vai ter um somatório aqui de potências de x até a potência k, e os coeficientes que aparecem na frente são frações que tem no denominador fatorial, né? Aqui tem 1 fatorial, aqui tem 2 fatorial, o próximo vai ser 3 fatorial, até k fatorial. Já no caso do seno, eu vou restringir para o caso k ímpar, a gente vai ter uma soma de potências ímpares aqui com um fatorial no denominador, né? E para o logaritmo, a gente vai ter essa expressão aqui. Vamos fazer um experimento computacional agora. Esse programa que vocês estão vendo aqui, para ser implementado em GNU Octave, o que ele faz é calcular a aproximação até a ordem 4. Eu estou botando k igual a 5 aqui, mas vai ser uma aproximação de ordem 4 para a função exponencial de x, tá? E a gente vai visualizar isso nesse intervalo aqui, entre menos 2 e 8. O que eu vou fazer aqui nesse laço é construir um polinômio de Taylor até a ordem 4. Perdão, até a ordem 5, né? Vocês estão vendo aqui o laço indo de 2 até k mais 1. Ele vai construir 6 termos. O primeiro é a constante, né? Está aqui 1. E depois ele vai construir de forma recursiva. O polinômio de ordem n vai ser o da ordem anterior, mais o x elevado a n sobre o fatorial de n. E depois eu vou plotar o gráfico da função original, que é exponencial, e o gráfico das aproximações. Eu estou fazendo um laço aqui para plotar o gráfico das aproximações. Vamos para o Cocalc, fazer isso no Cocalc. Eu já tinha implementado aqui, ó, né, nesse notebook no Cocalc, esse código que vocês estão vendo aqui é exatamente aquele da aula. Se eu executar ele aqui, vocês vão ver um gráfico aqui. Em preto a gente tem o gráfico da função exponencial, que é a função que a gente está querendo aproximar, né? E aqui em colorido, vocês veem as aproximações. Não está dando para ver muito, mas tem uma reta horizontal aqui, que é a aproximação de ordem 0, a de ordem 1 essa reta vermelha, a de ordem 2 essa parábola amarela, a de ordem 3 essa cúbica lilás, e assim vai. Conforme eu estou aumentando a ordem, você está vendo que essas funções aqui estão tendendo cada vez mais a ficarem parecidas com o gráfico da exponencial, né? Se eu colocasse um polinômio de ordem muito alta aqui, eu ia ter eles cada vez mais próximos aqui. Um segundo experimento computacional, agora esse só vai conseguir realizar quem tem instalado o pacote de computação simbólica do Octave. Se você não tem, eu recomendo que você procure na internet como instalar ele. Se vocês executarem esse programa aqui, declarando x uma variável simbólica, aí a exponencial de x vai ser uma função simbólica também. Eu estou pegando o ponto a igual a 0, e eu uso o comando Taylor para expandir essa função aqui na variável x em torno do ponto 0, e eu estou botando a ordem 6 aqui, quer dizer que eu quero pegar a aproximação até a ordem quinta. Aqui esse order tem que colocar uma a mais do que a ordem que você quer. Se vocês fizerem isso lá com um pacote simbólico instalado, a resposta que vocês vão ter é essa daqui. Vocês estão vendo aqui o polinômio de Taylor, a expansão da exponencial em polinômio de Taylor até a quinta ordem, né? Que é 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, x ao cubo sobre 3 fatorial, que é 6, x à quarta sobre 4 fatorial, que é 24, x à quinta sobre 5 fatorial, que é 120. Isso aqui é muito útil se a gente precisar calcular polinômio de Taylor de funções muito complicadas, né? Então esse pacote aqui seria uma mão na roda. Vocês podem adaptar esse programa para funções mais complicadas. Finalmente, eu vou dar agora uma justificativa teórica por que essas aproximações funcionam, tá?
E a justificativa teórica é um teorema que é conhecido como fórmula de Taylor. A hipótese do teorema considera uma função f que é k mais uma vez diferenciável num certo intervalo aberto a x. E a tese diz o seguinte, que a função f pode ser escrita, então, como segundo essa equação aqui. Com f de a mais f' de a vezes x menos a, etc. Isso aqui nada mais é, os primeiros termos aqui, que a expressão da aproximação de ordem k, que eu tinha mostrado anteriormente. E você tem mais um erro aqui, né, que transforma aquela aproximação que a gente tinha numa igualdade. Agora, o que o teorema diz é que ele dá uma expressão fechada para esse erro aqui. Esse erro aqui ele é dado pela derivada de ordem k mais 1, dividida por k mais 1 fatorial, vezes x menos a elevado a k mais 1. Agora, essa derivada aqui é avaliada num ponto no meio do intervalo. Tá? Então, a fundamentação teórica desse tipo de aproximação está aqui. Como é que a gente pode interpretar esse teorema aqui? Eu vou dar um exemplo de como interpretar aqui, considerando a aproximação linear e considerando uma expressão para o erro aqui, no caso, então, com a segunda derivada. O que o teorema diz é o seguinte, é que o erro da aproximação linear é proporcional ao quadrado da distância entre x e a. A distância entre x e a está aqui, é o x menos a, e o erro aqui, no caso da aproximação linear, depende do quadrado disso. Ou seja, o erro, se a distância entre x e a for pequena, o quadrado vai ser menor ainda, então o erro decai, né? Quadraticamente. E esse mesmo teorema também diz que a constante de proporcionalidade desse erro aqui, ela depende da segunda derivada de f. Ela é um valor que depende da segunda derivada avaliada num certo ponto dentro do intervalo. Então, essa é a maneira de você interpretar essa fórmula de Taylor. Pensa a sua aproximação de ordem k, e o erro ele vai depender da derivada k, de ordem k mais 1, e vai ser proporcional à distância entre o ponto que você está aproximando e o ponto que você está centrando na sua fórmula de aproximação, elevada à potência k mais 1. Né? Algumas observações finais para a gente fechar aqui essa parte teórica da aula. Existem muitas outras técnicas de aproximação. Taylor não é a única. Você tem a aproximação de Hermite, tem utilizando polinômios de Legendre, polinômio de Hermite. Você pode trocar a base, ali no caso do Taylor a gente usa uma base com potências de x, mas você pode usar outro tipo de base, tá? Para construir. Taylor, de longe, é a técnica mais usual, ela é a mais simples do ponto de vista conceitual, mas, entretanto, geralmente ela é mais lenta, ou seja, ela precisa botar mais termos na sua aproximação para te dar uma boa aproximação. As calculadoras e os pacotes de computação científica, tipo Octave, Scilab, MATLAB, eles não usam Taylor, porque justamente pelo fato de Taylor ser lento. Eles usam normalmente aproximações com funções racionais de Padé. Tá? São chamadas aproximação de Padé. E o que é uma função racional? É uma razão entre polinômios. Então, de certa forma, não deixa de estar polinomiozando a função também, mesmo se você está utilizando o aproximante de Padé. Eu vou deixar um exercício teórico e um computacional para vocês pensarem em casa. Eu estou dando a função aqui agora que é cosseno, e o ponto em torno do qual eu vou buscar uma aproximação para o cosseno é o zero. Calculem a aproximação linear em torno desse ponto, a aproximação quadrática, a aproximação de ordem k e os respectivos erros. Já que vocês conhecem o teorema da fórmula de Taylor agora, vocês são capazes de resolver esse problema teórico aqui. E um problema computacional, utilizando essa mesma função. E vocês podem tentar utilizar a aproximação que vocês construírem aqui para resolver esse problema computacional. Eu quero que vocês implementem uma rotina que seja capaz de calcular a função cosseno com pelo menos 5 casas decimais de precisão. Tá? Não vale usar o cosseno do Octave. Eu quero que vocês programem o cosseno de vocês, e vocês podem usar o cosseno do Octave para ver se o cosseno de vocês está com 5 casas decimais de precisão. Bem, obrigado pela atenção de vocês, até a próxima. Se vocês gostaram da aula, pode curtir, tá? E entrar no canal se vocês quiserem. Um abraço.